A última reportagem da nossa série Vidas Rachadas, que fala da situação dos moradores, dos empresários, dos bairros aqui de Maceió afetados por rachadores que foram provocados aí pela mineração da salgema realizada pela empresa Braskem. A gente mostrou já nas nossas reportagens imagens aéreas de como está a situação nesses bairros. A gente também mostrou a situação, o que dizem, melhor dizendo, os moradores que tiveram que deixar suas casas. Foi uma matéria emocionante. Ontem a gente viu os empresários falando dos prejuízos e como é, alguns deles com 40 anos ali na região, como é ter que mudar tudo da noite para o dia porque está ruindo, tudo está ruindo, os bairros podem de fato afundar. Hoje, o Arner Filho mostra uma conversa que ele teve com o representante da Braskem, que falou sobre a assistência que vem sendo prestada aos moradores daqueles bairros, os 4 bairros aqui de Maceió afetados por rachaduras. É a quarta e última reportagem da série Vidas Rachadas. O bairro do Pinheiro fica numa região privilegiada de Maceió. Com décadas de existência, se tornou tradicional. Milhares de famílias criaram raízes neste chão e se multiplicaram por várias gerações. Porém, há mais de 2 anos, o mesmo solo onde construíram histórias começou a rachá-las. Fissuras que surgiram repentinamente abriram um abismo que engoliu as boas lembranças vividas aqui. Lares onde sonhos foram realizados passaram a ser sinônimo de pesadelos. Perspectivas de um futuro promissor simplesmente afundaram. Depois de meses de impasse, a suspeita coletiva foi confirmada pelo Serviço Geológico do Brasil. A exploração de salgema, que deveria promover desenvolvimento e riquezas para a capital, provocou toda essa miséria. O que surgiu de repente se expandiu com grande velocidade e afetou mais 3 bairros vizinhos, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. A petroquímica, controlada pela Odebrecht e pela Petrobras, explorou salgema em 35 minas na capital durante 4 décadas. Os efeitos colaterais da atividade atingiram pelo menos 10 mil imóveis e afetaram, no mínimo, 40 mil pessoas, segundo a Defesa Civil de Maceió. Depois da emissão do laudo do órgão federal, a Braskem finalmente começou as negociações para indenizar as vítimas, obrigadas a deixar vidas para trás. Até abril, vinha focando muito fortemente na desocupação, em especial da área de resguardo e da área de encosta, Bom Parto e Pinheiro, que abrangia ali a área do Jardim Alagoas. De abril para cá, a gente tem intensificado bastante nossos esforços, inclusive as equipes que têm trabalhado na apresentação das propostas de indenização. Hoje, nós temos cerca de 1.600 propostas apresentadas, com apenas uma proposta recusada, enquanto que em abril a gente tinha 250 propostas apresentadas. Então a gente já fez mais de 500%, e a nossa meta é aumentar exponencialmente a quantidade de propostas apresentadas mensalmente, para que a gente consiga o quanto antes indenizar o máximo possível de pessoas. Com a Zona E, que foi acrescentada, que são esses cerca de 2.000 novos imóveis, a gente vai fazer dentro dos mesmos 2 anos, ou seja, a gente acrescentou mais de 2.000 imóveis, mas vamos fazer no mesmo prazo. Ou seja, a gente vai conseguir fazer até o meio do ano que vem, provavelmente, as áreas que já haviam ingressado. A tempestade que caiu sobre a área no estopim do problema parece não ter data para acabar, e o forte tremor que veio em seguida estremeceu bem mais que a estrutura física. Nós não temos a pretensão de que com a indenização a pessoa vai ficar feliz. O que nós temos é a pretensão de com a indenização garantir a essa pessoa que ela vai conseguir reiniciar, né, o seu ciclo, achar um novo imóvel compatível com a vida que ela tinha. E compatível a gente fala, é um bairro que tem os mesmos serviços públicos, o mesmo nível de acessibilidade, o mesmo nível de serviço de saúde, educação e etc. Os moradores não perderam apenas imóveis, alguns perderam tudo, até a vida. Nós tentamos trazer uma regra
para a aplicação do dano moral, que não ficasse a cargo da Braskem fazer uma avaliação subjetiva sobre quem sofreu mais. Não cabe a gente fazer isso. A Braskem não pode, enquanto empresa privada, fazer um acordo, atribuir se o Fernando ou o Arley sofreram mais diante da mesma circunstância. Então, nós atribuímos um dano moral calculado com base em jurisprudências, inclusive considerando o Estado de Alagoas, a jurisprudência local do Estado de Alagoas, para que as pessoas tenham um valor que a gente entende que é adequado à situação, que seria o valor que ela receberia eventualmente indo a juízo, sem precisar necessariamente esperar 15 anos por um processo judicial. Há casos de pessoas que perderam familiares, que sofreram, por exemplo, infarto, de outros que fizeram investimentos e, devido à situação econômica em que se encontrava, cometeram suicídio. Nesses casos em que houve traumas como esse, perdas irreparáveis, já que é ao judiciário que cabe, segundo a Braskem, essa análise, fatos como esse foram comunicados para que o judiciário pudesse, então, quantificar quanto seria esse dano moral, ou essas pessoas recebem como aquelas que tiveram, entre aspas, apenas as suas casas destruídas? Arley, a Braskem não pode ativamente ir a juízo em nome de terceiros, mas os moradores e os seus advogados podem, eventualmente, não concordando com os parâmetros que nós estabelecemos, ir sim a juízo e buscar uma indenização diferente daquela que nós oferecemos. Obviamente que a gente não somos insensíveis à situação, não à toa nós temos o Centro de Apoio Psicológico, que já fez mais de 1.200 atendimentos, com psicólogos postos para atender a população que está nessa situação de vulnerabilidade. Nós temos um grupo de técnicos sociais especializados nessas circunstâncias e que vão ativamente em busca dessas pessoas para dar esse acolhimento. Então, obviamente, não somos insensíveis a essas circunstâncias que você trouxe, mas a gente não pode, até pela questão da Constituição Federal, como determina, mensurar essas indenizações. As pessoas que não concordam ou que entendem que as indenizações não são adequadas, elas têm todo o direito de questionar e de ir a juízo, buscar uma indenização maior. É por isso que a gente tenta, como eu falei, fazer agora a melhor indenização possível nesse momento, sem que essa pessoa passe pelo périplo de um processo judicial de 10, 15 anos para ter uma indenização diferente. Segundo a Associação dos Empreendedores do bairro do Pinheiro e região, mais de 4.000 empresas e empresários trabalhavam na região atingida. Quando nós iniciamos o programa, nós tínhamos uma imagem da realidade, nós criamos um programa com base nessa imagem. Obviamente, o programa vem mudando desde então. É importante deixar claro o seguinte: alguns grandes empreendimentos eles não estão no programa de compensação financeira e apoio à realocação nem no acordo, que são os grandes equipamentos. Mas nós temos negociações específicas com esses grandes equipamentos porque eles têm uma realidade muito própria. Existem mais de 200 comércios menores ou imóveis mistos que estão no programa e esses foram realocados e o perfil de necessidade de renda daquele comerciante era aderente ao programa. Nós identificamos alguns imóveis, alguns empreendedores, que de fato a sua realidade talvez não fosse aderente àquilo que nós tínhamos como regra. Nós não somos insensíveis a isso, nós criamos um grupo especial de técnicos sociais que está ativamente buscando esses empreendedores, inclusive por meio de seus advogados, para entender as específicas necessidades desses empreendedores e assim a gente garantir a sua realocação. A gente não só oferece a realocação, o apoio à realocação, fazemos a mudança inclusive de equipamentos técnicos, como a gente faz uma indenização, e na nossa indenização a gente não só paga os lucros cessantes dessa empresa, o valor do imóvel para quem for o proprietário, mas também as despesas, como por exemplo verbas rescisórias de demissão de empregados ou outras despesas que ele tenha tido para poder preparar um novo imóvel. Então, como eu falei, a gente está tentando fazer o melhor programa possível. Obviamente, esse programa tem que ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Então, nós também identificamos essa necessidade de empresários específicos e estamos trabalhando com isso com base nesse grupo especial. Segundo a Braskem, a mineração na área afetada parou. A Braskem já parou as suas atividades de extração. Hoje, a planta estamos estudando o retorno das atividades da planta, mas com sal importado. E, em paralelo, há discussões com as agências regulatórias para a identificação de novos potenciais locais de extração de sal, mas onde não há comunidade, onde não há área urbana. Mas o que ainda se vê hoje nos 4 bairros é um cenário de guerra. Casas, ruas, quadras, bairros vazios. O rastro de destruição provocado pelo afundamento do solo é chocante. Se você não soubesse do que estamos falando, talvez confundisse essas imagens com as de Beirute, capital do Líbano, após a explosão na região portuária no mês passado. Quem sabe até pensasse que são de regiões de conflito permanente, como a Síria. Até agora, não se sabe o que vai ser feito nessa área desolada. Existem os estudos técnicos em curso e as ações de enchimento dos poços para a estabilização do fenômeno.
Esses estudos e essas ações levam cerca de 3 anos. A gente precisa ter as respostas definitivas para entender a situação do solo naquela área, para aí sim definir exatamente o que vai ser feito nessas áreas. A gente está conversando hoje com o poder público para entender, por parte do poder público, quais são as perspectivas que ele tem. Mas certamente, antes disso ser implementado, vai haver uma discussão com a própria população, para que seja feita a destinação dessas áreas, ouvindo os anseios das pessoas que estão nas áreas limítrofes e as pessoas que estavam na área anteriormente.